A deportação de imigrantes não é apenas uma manchete distante, é um drama humano com rostos, histórias e consequências que ecoam além das fronteiras. Enquanto os Estados Unidos planejam deportações em massa sob Trump, incluindo a reativação de campos de detenção e até o uso de aviões militares, uma pergunta paira. Quantos brasileiros serão arrancados de suas vidas sem aviso, algemados como criminosos, mesmo sem cometer crimes? Algemas, aviões e tensão diplomática. O turbulento mundo das deportações entre Brasil e Estados Unidos. A cena em Manaus em 24 de janeiro parecia saída de um filme de suspense. 88 brasileiros, deportados dos Estados Unidos, desembarcaram algemados, em um avião comercial fretado, sob um calor sufocante e condições que levaram passageiros a abrir a porta de emergência. O episódio não só expôs a rotina tensa das deportações, mas reacendeu debates sobre práticas controversas e o futuro das relações bilaterais sob o governo de Donald Trump. Um voo que virou crise. O voo, o 46º recebido pelo Brasil desde 2022, destacou-se não apenas pelas algemas e correntes nas mãos e pés dos deportados, mas pela pane no ar-condicionado que transformou a cabine em um forno, segundo relatos. Crianças e idosos passaram mal, a tripulação ignorou pedidos de ajuda, e a tensão explodiu quando os passageiros, ainda algemados, acionaram o tobogã de emergência. Para o Brasil, o problema maior não foram as algemas comuns nesses voos, mas a negligência com o bem-estar dos deportados. Algemas, segurança ou humilhação. O uso de correntes e algemas em voos de deportação é padrão do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, mesmo sob protestos do Itamaraty. É parte do protocolo independente do governo. Normalmente, as algemas são retiradas 20 minutos antes do pouso, explica Gabriele Oliveira, professora de Harvard. A exceção foi justamente o que chocou. Brasileiros em solo natal ainda acorrentados, menores e idosos costumam ser poupados, mas a decisão final cabe aos agentes. Em 2021, até um adolescente foi algemado, gerando revolta diplomática. O processo por trás das deportações. Do acesso ilegal à repatriação. Nos Estados Unidos, a deportação de imigrantes indocumentados segue um protocolo rígido. Após serem identificados, seja em operações de imigração, blitz em locais de trabalho ou até em abordagens rotineiras, os indivíduos são detidos pelo Serviço de Imigração e encaminhados a abrigos para espera de audiência judicial. Depois, passam por audiências judiciais onde podem contestar a deportação. Porém, menos de 20% têm acesso a um advogado, segundo o American Immigration Council, o que reduz drasticamente suas chances de permanecer no país. Em 2023, o Serviço de Imigração deportou mais de 142 mil pessoas, a maioria para países da América Central e do Sul. Brasileiros representam cerca de 3% desse total, mas o número cresce. Em 2022, foram 2,7 deportações. Em 2023, saltou para 4,1. A maioria é enviada em voos fretados, como o de Manaus, operados por empresas privadas contratadas pelo governo americano, sem acordo, só notas diplomáticas. Não há tratado formal entre os países sobre deportações. O que existe são trocas de notas diplomáticas. Em 2021, o Brasil enviou uma nota exigindo que algemas só fossem usadas em casos extremos, como riscos à segurança. Agora, após o episódio de Manaus, o governo brasileiro cobrou explicações de Gabriel Escobar, enviado de Donald Trump. Em conversas preliminares, ambos os lados concordaram em investigar o caso e evitar repetições, mas diplomatas ressaltam. O voo foi planejado ainda sob Biden, sem interferência direta de Trump, aviões militares e a sombra de Guantánamo. A deportação em massa é uma promessa de campanha de Trump, e sinais preocupantes já surgem. Sob Joe Biden, os Estados Unidos pediram autorização para 3 voos semanais de deportação ao Brasil, algo nunca alcançado. Agora, especula-se sobre o uso de aeronaves militares, como ocorreu na Colômbia e no Equador. Um diplomata brasileiro admite que, se Trump insistir nisso, haverá necessidade de negociação prévia. Enquanto isso, o presidente americano ameaça enviar imigrantes para Guantánamo, a polêmica prisão em Cuba. Dobrará nossa capacidade de detenção, disse Donald Trump.
embora especialistas duvidem que a medida vá além de casos extremos. O custo humano. Famílias desfeitas e o retorno ao Brasil. Para muitos deportados, o retorno ao país de origem é um recomeço traumático. Sem redes de apoio, enfrentam estigma e dificuldades para a reinserção. Há casos de pessoas que viveram 20 anos nos Estados Unidos, criaram filhos lá e de repente são enviadas para um Brasil que não reconhecem, relata Oliveira. Além disso, famílias são separadas. Pais deportados deixam filhos cidadãos americanos para trás. Entre 2016 e 2021, o governo Trump separou 5.500 crianças de seus pais na fronteira e algumas nunca foram reunidas. O que esperar? Para a advogada Eloá Celedon, que atua com imigrantes nos Estados Unidos, o cenário é de incerteza. Veremos mais pessoas detidas por estarem no lugar errado, sem histórico criminal. Alerta. O Brasil, por sua vez, tenta equilibrar a defesa de seus cidadãos com a delicadeza diplomática. Enquanto Trump acelera deportações, o episódio de Manaus serve como alerta. Em um mundo de algemas, aviões superlotados e crises bilaterais, o destino de milhares de brasileiros pendura-se em um fio tão tenso quanto as correntes que ainda os prendem.